gente vai conversar agora com o cientista político Vitor Sandes. Nós começamos o programa hoje situando aqui algumas questões políticas que estão acontecendo no Brasil. A gente falou sobre a filiação do presidente Bolsonaro ao PL, falamos também sobre a chegada do ex-ministro Sérgio Moro, totalmente modificado, né, totalmente passado por um media training pesado, também se filiando agora ao Podemos, e falamos aqui sobre a nossa realidade local, colocando, Vitor, que nós teremos parlamentares que estarão num partido onde o presidente Bolsonaro é o grande nome, né, candidato a presidente, mas esses deputados supostamente terão liberdade para não votar no Bolsonaro e votar no principal opositor dele, que é o ex-presidente Lula. A gente está falando isso num cenário em que os dois se enfrentariam numa eleição presidencial. Pergunto a você, no mundo tão repleto de informações, esse tipo de comportamento, que é um comportamento, né, é incoerente, para não dizer outra coisa. Isso não chega até o eleitor, Vitor? A gente não pode esperar eleições em que o eleitor de repente diga: não, eu não aceito esse tipo de coisa, eu quero saber de que lado que realmente você está. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores. Realmente, a gente vive um momento de pré-definições, né, de pré-candidaturas. Então, nesse momento, é o momento de passar uma imagem para o possível eleitor, né, para o futuro eleitor. Então, nesse sentido, a gente vê diversos pré-candidatos aí se colocando no cenário de disputa. Lula e Bolsonaro já eram candidatos já dados já por muito tempo, né? E, né, sempre se falou muito dessa terceira via, né? Em alguns casos é uma terceira via, em outros casos é uma segunda via ao próprio Bolsonaro, né? Porque, na verdade, em 2018, muitos desses que se colocam como terceira via estavam com Bolsonaro em 2018, então, de qualquer maneira, compartilham a agenda, por isso que a gente pode pensar em uma segunda via ao Bolsonaro. Então, tem agendas em comum, mas que, por razões políticas, no pós-2018, 2019, ao longo do ano passado, 2020, romperam com o Bolsonaro e também se colocam. Mas, de toda forma, tem um eleitorado ali similar ao Bolsonaro, então eles acabam sendo concorrentes direto ao Bolsonaro. Então, candidatos, por exemplo, como o Moro, né, que lançou sua pré-candidatura, ou se filiou ao Podemos, né, e provavelmente será um candidato à presidência da República. Então, ele tenta ali, com o discurso, tenta readequar o discurso, tenta trazer uma agenda que foi muito forte em 2018, que foi a agenda de combate à corrupção, mas, neste momento, ele tem uma outra condição, né? Com o escândalo, né, da Lava Jato, da Vaza Jato, na verdade, né, e com a saída dele, né, do judiciário para se tornar ministro da Justiça do próprio governo Bolsonaro, né, então a pouca participação dele na vida política, sobretudo no contexto da pandemia, né, isso, particularmente no caso do Sérgio Moro, vai implicar uma readequação, né, uma mudança completa, né, e de readequação do discurso e a tentativa de resgatar esse discurso de combate à corrupção, que o tornou conhecido, para poder trazer um eleitorado, sobretudo uma parte do eleitorado ali que ainda apoia o Bolsonaro, uma parte do eleitorado que está disperso entre diversos candidatos. Então, é uma possibilidade. Particularmente, claro que ele tem total potencial de disputa, e a candidatura dele realmente afeta diretamente a candidatura do Bolsonaro, mas entendo que no próximo ano o grande tema de discussão talvez não será o combate à corrupção como foi em 2018 e outras questões, mas o combate à corrupção foi um tema bastante forte e impactou diretamente no eleitorado, né? A gente tem questões muito urgentes, né, e que estão ali na ordem do dia, como a questão da saúde, particularmente a questão econômica, né, que de fato afeta diretamente o dia a dia do brasileiro, que serão questões ali do debate público,
e que, particularmente em relação ao Sérgio Moro, ele tem pouco repertório, né? A gente pouco vê o Sérgio Moro ter posições sobre, por exemplo, soluções para combate à inflação, a questão do desemprego, a questão do crescimento, política monetária. Então, de fato, ele terá que ter uma readequação e aí tem um outro ponto, né? Será que o discurso cola, né? Será que o eleitor sentirá confiança, né? Será que ele terá a capacidade de liderar, né? Um país que de 2018 para cá se tornou muito mais pobre, muito mais desigual, com muito mais problemas, né? Então, de fato, você precisa ter uma agenda que consiga incorporar e que o próprio eleitorado confie, né? Então, eleição muito tem a ver com a confiança que o eleitor tem em relação ao candidato, sobretudo numa disputa majoritária com a disputa presidencial. Né? Você tem um único voto, você tem um projeto e o eleitor vai lá e aposta. Né? Então, de fato, é um desafio, né? Um desafio fazer com que esse discurso cole, né, em relação ao eleitorado. Efraim? Eu gostaria de saber do senhor como você vê o quadro estadual e se esse quadro nacional vai ter influência para determinar quem apoia quem. E a outra coisa que eu queria perguntar ao senhor é possível não se ter um dos dois principais candidatos à presidência da República, que é o Luiz Inácio Lula da Silva e o Bolsonaro, um deles não está no segundo turno? Perfeito, bom dia, Bom Efraim. dia. Bem, em relação à disputa estadual, nós temos já dois grandes nomes aí da política estadual, no caso o Wellington Dias e o Ciro Nogueira, que foram aliados em 2018, mas nós já sabíamos que essa aliança ela poderia ter tempo muito curto, né? Então, isso ficou muito claro nas eleições municipais do ano passado, né, em que diversas eleições, disputas municipais, houve uma disputa, uma polarização entre o PT e o Ciro, né? Então, essas movimentações já ficaram muito claras, né? Tem ficado cada vez mais claras, mas o que, né, no início do ano, né, o próprio Ciro tinha colocado o nome dele em disputa, né, em março, salvo engano, em março deste ano, e isso não se concretizou, né? Ele tem outros planos, principalmente com a ida dele à Casa Civil. Particularmente, a gente vê um PP que se coloca, né? Então, ou seja, que se coloca em oposição ao PT, ou seja, que se alinha ao Bolsonaro e particularmente ao bolsonarismo, o PT, né, claramente vai se ancorar no lulismo, como tem sido desde 2002. Então, claramente, a disputa nacional repercute na disputa estadual, e isso tem sido a tônica, né, das disputas, né? É só a gente retomar um pouco as disputas de 2002, 2006, 2010, né? O lulismo foi muito forte, né? E, particularmente, Piauí é um dos estados que mais dá apoio, percentualmente, né, proporcionalmente, é um dos estados que mais dá apoio a candidaturas presidenciais do PT, né? Então, de fato, é um espaço importante, apesar de que, pensando a quantidade do eleitorado, né, pensando para a disputa presidencial, não representa tanto, mas a gente tem uma força aí simbólica e política que é realmente muito importante e claramente vai repercutir, sim. Outra coisa também, que ainda insistindo nessa história dessa incoerência, né? Então, assim, você passa um governo inteiro ao lado de alguém, você participa, você inaugura, tem algumas situações em que estão sempre juntos, indica pessoas para os cargos, isso vale para aqui a nível estadual, em nível estadual, mas vale também para o próprio Sérgio Moro,
que até, né, pouco tempo fazia parte do governo Bolsonaro, estava alinhadíssimo com... Tem até uma frase que é muito falada da mulher do Sérgio Moro, que diz, Moro é Bolsonaro, né? Moro e Bolsonaro são iguais. Então, essa frase, ela sempre vem, vira e mexe, a internet traz essa frase de volta. A minha pergunta, Vitor, é o seguinte: nesse mundo de tantas informações, né, tão conectado, esse eleitor, ele não vai levar isso em conta? Você acredita que isso não é um peso na hora de escolher candidatos? E aí eu te pergunto isso também por conta dessa situação constrangedora desses deputados, né, que estão em um partido, mas não pensam como aquele partido. Então, assim, os partidos aí já não existem para nada, né? Coitados. Partidos não significam mais nada. Em relação à questão, por exemplo, dos vínculos, por exemplo, em relação a o Moro e Bolsonaro, claramente isso repercute sim, né? Isso será utilizado pelas candidaturas de oposição, e como tem uma disputa muito clara, né? Pelo menos está se configurando uma disputa muito clara entre o Bolsonaro e o Moro por uma fatia do eleitorado, né? Então certamente a gente conseguirá ver esse tipo de embate, né? E de fato, a função aí das campanhas é apresentar um pouco dessa trajetória, né, dos candidatos que se colocam ali, né? Então, de fato, para aqueles que rejeitam o Bolsonaro, talvez seja um grande problema apoiar o candidato Sérgio Moro, pré-candidato Sérgio Moro, considerando os vínculos, né, que Sérgio Moro teve com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. E daí nós temos outras pré-candidaturas da terceira via, né? Essa é a grande vantagem de uma eleição presidencial. Nós temos uma quantidade de opções bastante variada, né? Até muito se diz que nós não temos opções, né? Na verdade, muito pelo contrário, né? As eleições brasileiras, elas são caracterizadas por um leque enorme de candidaturas, né? Agora, de fato, o eleitor ele tende a escolher ali entre 2 e 3, grande maioria, entre 2 e 3 candidaturas, mas o leque de opções, de fato, é muito grande. E retomando um ponto que o Efraim colocou, e eu esqueci de responder inicialmente, era se tem a possibilidade de Bolsonaro, Lula, não estarem no segundo turno. Sim, sempre há a possibilidade, né? No caso do Lula, particularmente, pensando um pouco da trajetória das pesquisas eleitorais e a trajetória do próprio voto do PT e, segundo as pesquisas também, avaliando a identificação partidária no PT, de fato muito difícil a gente visualizar um quadro em que o PT não esteja no segundo turno, com Lula ou sem Lula, né? Mas com Lula, claro, para além do petismo, nós temos o lulismo, então que tem muito apoio. Então, de fato, é mais difícil a gente visualizar esse quadro. No caso do Bolsonaro, é também difícil imaginar, né? O bolsonarismo é muito resiliente, né? A base bolsonarista é muito resiliente. Então, nós temos uma inflação galopante, problema de desemprego crônico, a gente tem diversos problemas econômicos, sociais, e você tem ali uma faixa de 20% a 25% dos brasileiros que apoiam, né, que continuam apoiando, então, mesmo com a atual situação. Então, essa base é bastante resiliente, mas a colocação de outras candidaturas, né, outras pré-candidaturas, e a partir do momento que o debate público, né, se tornar mais acessível a todo o eleitorado, né, essa imagem negativa em relação ao presidente da República, que postula vai postular a reeleição, pode de fato repercutir, e aí você tem um cenário mais nebuloso, mas ainda assim o atual presidente da República, né, como a gente chama na ciência política, é o incumbente, né, o incumbent, ele tem a máquina, né, na mão, então, de toda forma, ele tem condições, né, de executar políticas públicas, sobretudo no próximo ano, e a gente tem o Auxílio Brasil, que provavelmente será implementado, e claro que isso pode repercutir positivamente, então é um quadro mais difícil, mas claro que pode acontecer,
um risco maior ao Bolsonaro do que ao Lula. E, por fim, em relação à questão dos partidos, Cíntia, existem as duas visões, né? Por um lado, partidos podem importar, por outro lado, eles podem não importar, né? Como a gente diz também na ciência política, os partidos, eles importam muito em uma área, em um espaço, né? Que muitas vezes os cidadãos não veem, né? Que é exatamente, né, nos bastidores, né, por exemplo, no legislativo, na organização da vida legislativa, né, realmente os partidos têm uma força muito grande, né, no gerenciamento de recursos, do fundo eleitoral, do fundo partidário, na elaboração das listas de candidaturas, né, por exemplo, nós escolhemos deputados federais, estaduais, senadores, em listas que foram elaboradas pelos partidos políticos, né, e a gente não participa desse momento, né? Só quem participa são os líderes partidários, os filiados, enfim. Então, eles importam em diversos aspectos, mas nós não participamos em grande medida disso. Então, a gente fica com a impressão de que partidos, de fato, não importam, são todos iguais, né? Então, realmente, eles têm diferenças, né? Eles têm um papel importantíssimo na organização da vida política brasileira, mas muitas vezes a gente observa muito mais a pessoa do político do que particularmente o partido político enquanto organização. E por outro lado, você está bastante correta, né? O cidadão ele tem dificuldade de se identificar com partidos políticos, né? Então, segundo as pesquisas de opinião e pesquisas também na área de ciência política, né, que avaliam de fato, essa relação dos brasileiros com a democracia, o que a gente chama de gosto partidário, né? Se você gosta de partido político, boa parte dos brasileiros não gostam de partidos políticos e, sobretudo, não confiam nos partidos políticos. Então, e isso é bastante preocupante, porque, de fato, o ideal na democracia é que a maior parte dos cidadãos gostem e confiem nos partidos políticos, porque eles são responsáveis pela organização da nossa vida política. E aí, esse não é um problema do cidadão, esse é um problema do próprio sistema político e dos partidos políticos que precisam se reaproximar dos brasileiros, né? E isso é muito importante, porque por meio dos partidos políticos, né, que os partidos políticos discutem plataformas, programas, né? Então, quando a gente visualiza, por exemplo, pré-candidaturas à disputa eleitoral, né, tanto presidencial quanto estadual, mas pensando presidencial porque tem agendas, essas agendas passam pelos partidos políticos, né? E a gente consegue visualizar, né? Partidos mais à direita têm uma determinada plataforma, partidos mais à esquerda têm uma outra plataforma e partidos mais ao centro, claramente, tem algumas coisas da direita, algumas coisas da esquerda. Então, a gente consegue visualizar diferenças, né? Isso passa pelos partidos políticos e, claramente, também pelas suas lideranças. Tá certo. Olha, muito obrigada. A gente conversou aqui com o Vitor Santos, que é doutor em ciência política pela Unicamp e professor da Universidade Federal do Piauí. Bom dia para você, Vitor. Muito obrigada. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efraim. Bom dia.